Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje comecei a ler umas notícias aqui e deu até alergia. Você acabou de ver aí, né? Uma série de espirro. Mais um pouco agora. Saúde pra você também. Os alunos estão perguntando por que tá acontecendo essas quedas na bolsa de valores. E por que tá acontecendo as quedas nos fundos imobiliários. Por que as elétricas começaram a cair. Eu quero o editor contar todos os espirros que eu dei aí, porque sempre quando eu falo de dívida, e juro e rombo fiscal, dá espirro, alergia. Então, como vocês podem ver, se a gente pegar do início do ano aqui, a Bolsa de Valores já caiu 4,22%. E contrariando o que muita gente fala, inclusive eu também falo, que é quanto mais taxa Selic cair, mais a Bolsa de Valores vai valorizar. Eu quero fazer algumas considerações nesse vídeo para você entender o que vai acontecer com os seus ativos, por que vai acontecer, para você ficar preparado para não perder dinheiro com isso. Então, antes de te apresentar os fatos aqui que eu separei, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é: Bolsa de Valores sempre reage bem, ou seja, sobe com taxa Selic caindo. Só que quando a gente fala de taxa Selic brasileira, a gente fala de um indício para subida da Bolsa de Valores, com certeza. Porém, a gente também tem que lembrar da taxa de juros americanas. E quando a taxa de juros americanas sobe, lá já tá o juro longo, já tá de 5,5 ao ano. Lembrando que isso é em dólar, é como se todas as pessoas fossem atraídas para investir na renda fixa americana. E isso cria dois fatores econômicos que a gente vê no Brasil de tempos em tempos. Primeiro, saída bilionária de capital estrangeiro da Bolsa de Valores, o que força a Bolsa de Valores cair. E segundo, alta do valor do dólar em relação ao real, né? Então você vai ver aqui, Bolsa de Valores. Olha só que interessante isso aqui, que isso aqui eu ensino dentro da aula de ativos internacionais para geração de dividendos, sobre a correlação negativa que tem Bolsa de Valores brasileira e o dólar. Perceba que a Bolsa está caindo e eu vou deixar essa seta aqui e vamos colocar aqui o valor do dólar. Olha só, dólar hoje. A gente pega aqui o dólar, coloca também no início do ano, olha só o que aconteceu. Subiu ali 2,6. Então, enquanto a bolsa cai, o dólar sobe. E essa vai ser uma correlação negativa sempre presente dentro dos seus investimentos. E por isso que o Kraken, que é a minha metodologia de investimentos, tem ali ações brasileiras, mas também tem exterior stocks, que é justamente para poder fazer, né, o santo graal dos investimentos. Que esse livrão aqui, ó, do Rei Dalio, fala a respeito disso, né? O Rei Dalio, ele explica muito bem sobre correlação negativa e a gente tenta correlacionar negativamente a nossa bolsa. E o Kraken, ele foi formado através de correlação negativa, por isso que ele tem essa performance que ele tem hoje. Mas vamos para o assunto do vídeo aqui, porque a queda da Bolsa de Valores brasileira pode estar relacionada com a correlação negativa? Com certeza, né? Esse capital estrangeiro saindo do Brasil vai fazer com que a bolsa caia assim, porque metade dos investidores da bolsa brasileira, já que não tem os brasileiros, tem investidores americanos. E aí, meu parceiro, temos outros probleminhas aqui que forçam e tiram a paz, né? Tira a paz do investidor quando ele lê esse tipo de notícia. Lembra disso, ó, o investidor, ele sempre gosta de quê? De segurança. O investidor gosta de ter certeza. Então sempre quando tem dúvida na sua cabecinha, ele tende a vender os seus ativos. Eu tenho dúvida do HSLG, eu não sei o que vai acontecer ali com Casas Bahia. Casas Bahia entrou em recuperação extrajudicial, 31% do portfólio de HSLG de Casas Bahia. Pô, vou vender logo. Não tem nenhum problema acontecendo ainda, porém o pessoal já tá vendendo, né? Então você tem que ficar acostumado com isso, porque sempre quando pintar uma duvidazinha, a maioria das pessoas vão vender. Eu não tô aqui para dizer se isso é certo ou errado. Tem muita gente que vai perder dinheiro fazendo isso e tem muita gente que vai conseguir ganhar dinheiro fazendo isso, né? Vendendo enquanto o ativo tá alto e depois ele cai e depois recomprando ele na baixa. Não é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, eu não gosto de fazer giro de carteira, então se o ativo é bom e ele cai, eu só compro mais. Nós vamos aqui para a notícia que realmente tá assustando a maioria das pessoas. Olha só isso aqui, cara. Pega a sua aguinha, porque hoje não deu tempo de eu fazer um cafezinho aqui para poder gravar esse vídeo. Dá uma olhadinha nessa notícia. E me desculpa aí se eu tô meio fã, é porque eu tô meio gripado, né? Nariz meio entupido, mas não posso deixar de gravar os vídeos aqui pra vocês. Olha só, com os juros da dívida, rombo fiscal aproxima de 1 trilhão. Cara, você não sente um negócio assim no seu peito? Não, meu Deus do céu, o que é isso, cara? 1 trilhão de reais, cara. O déficit nominal no setor público consolidado aumentou 494 bilhões em um ano, segundo o Banco Central. O rombo de 1 trilhão já foi superado em 4 meses na história. Em outubro, dezembro, em janeiro. E aí, Léo, por que o rombo fiscal traz tanto medo pra dentro da Bolsa de Valores? Por que o rombo fiscal traz tanto medo? Preste atenção comigo aqui, meu amigo. Essa dívida aí não é do governo. Você tem que parar de pensar que o governo é uma instituição separada de você. Meu amigo, quando se fala de rombo fiscal, você tem que tentar separar, porque isso parece ser muito abstrato para a maioria das pessoas. Mas você tem que parar de separar
você do governo. Você e governo são as mesmas coisas. Você só escolhe alguém para gerenciar o seu dinheiro. É igual um fundo imobiliário. O fundo imobiliário tem um gestor que gerencia o dinheiro, mas o dinheiro é de quem? É do gestor? Não, meu parceiro, o dinheiro são dos cotistas. Os cotistas jogam todo o dinheiro dentro de um cofre e falam, vai lá, gestor, compra o que você quiser aí, compra os fundos imobiliários aí, né? Compra os imóveis e faz esse fundo imobiliário funcionar. Quando a gente joga isso para a parte privada, a gente consegue diferenciar a parte privada da gente como pessoa física. Agora, quando a maioria joga para o governo, a gente fica pensando que o governo é uma instituição à parte. Mas não é, meu parceiro. Quando você nasce, corta seu cordão umbilical, 57% de tudo que você produzir provavelmente vai ser do governo. Então, para de separar governo de você. Você é o governo. Você é o governo. Você só escolheu autoridades para que te represente. E aqui eu já quero deixar bem claro que eu não estou atacando nenhum tipo de político. Eu não estou nem falando de política aqui. Eu estou falando de fatos que foram triados e eu vou te apresentar aqui. Então para com esse negocinho, esse mimizada aí. Meu Deus do céu. Porque sempre quando eu gravo alguma coisa relacionado a alguma atitude do governo, o pessoal acha que eu estou atacando, né? Mas não tem como eu dizer que uma coisa ruim é boa, só para fingir que eu não estou atacando. Se tiver alguma coisa ruim, independente que igual seja o governante, eu vou falar que é ruim. E você, se você quer defender seu ponto, na verdade você não está defendendo seu ponto, você está defendendo seu político de estimação, né? Se você quer defender seu político de estimação, tenta sentar na cadeira, montar um estudo e realmente com fatos que contrariam isso aqui, né, que mostrem o contrário, e aí sim você tenta explicar com racionalidade, porque senão, meu parceiro, você vai ser só mais um torcedorzinho, né? O intuito não é falar de político aqui, é para falar de decisões políticas que interferem na Bolsa de Valores, porque o nosso assunto aqui no canal é Bolsa de Valores, como você vai se aposentar o mais rápido possível, perfeito? Como então que o rombo fiscal interfere tanto assim na Bolsa de Valores? Se você é o governo, se as empresas contribuem para o governo, e se tem rombo fiscal, o que vai acontecer com as empresas? Primeiramente, o governo vai cobrar mais imposto. O que vai acontecer com você depois? Você vai pagar mais imposto. Por quê? As empresas, até a maioria delas, conseguem repassar esse imposto colocado, tarifado ali, para o consumidor. Só que muitas vezes o consumidor não consegue manter seu poder de compra, né? Se uma caneca de café subir de R$10 para R$1.000, muita gente vai deixar de tomar café na caneca. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de interpretar esses dados aqui, tá? Mas vamos aqui, ó. A dívida bruta já subiu 1 trilhão sobre Lula. A projeção recente no mercado indica que subirá para 75,5% do PIB em 2024 e 80,1% em 2025. E a gente tem que entender quanto foi que essa dívida cresceu agora, né? Quanto foi que essa dívida cresceu agora? Lembre-se que a gente está falando do momento delicado, que é pós-pandemia. Na pandemia teve problemas lá em 2020, 2021? Sim. Foram parcialmente resolvidos em 2021, 2022? Parcialmente? Sim, estava começando a resolver. Em 2023 parece que degringolou o negócio, né? E aí temos algumas atitudes aqui, inclusive vou te explicar um pouco sobre taxação de impostos, né? Você vai entender uma coisa muito importante, olha só. Os valores aqui em dívida bruta. Ó, o Lula, segundo mandato do Lula, 2007, 2008, ali nos 14 primeiros meses, ó, a dívida bruta 247 milhões. Depois Dilma, 311. Depois Dilma 2, 765. Depois o Temer deu uma baixada, o Bolsonaro deu uma baixada. E agora o Lula nos 4 primeiros meses, 1 trilhão, né? 1 trilhão. Só batemos 1 trilhão de dívida pública em 2020, quando estava acontecendo ali toda a crise sanitária, lockdown, todo mundo parando de trabalhar, auxílio emergencial, a riveria, né? E aí batemos 1 trilhão de dívida pública, só que depois deu uma reduzida. E aí, com a entrada desse novo governo, você viu aí que não tem muito limite de teto de gasto, né? E eu não tô discutindo se isso é bom ou se isso é ruim, né? Você que pode entender como você bem quiser. Se você é daqueles que fala assim, ah, mas o governo tem que gastar mais mesmo, tem que fazer aquele negócio de saúde para nós, tem que fazer a melhora na segurança, no saneamento, na educação, tem que fazer mesmo. Isso é bom, só que não estourando o teto de gasto, na minha opinião. Se estoura o teto de gasto, é a mesma coisa da gente falar assim, pô, eu não tenho caneta, eu quero que o governo compre uma caneta para mim. Aí ele vai pegar, comprar a caneta Bic, que custa 75 centavos por R$100. Vale a pena? Você agora tem a caneta, mas o governo pagou R$100 na caneta. Vale a pena? Da onde tá vindo esses R$100? É isso que eu quero que você entenda. Da onde que tá vindo esses R$100? Tá vindo dos impostos que o governo coleta, meu parceiro. E quem que é quem paga os impostos? É eu, é você, é a Ingrid, é a sua família. É você que deixa de subir seu poder de compra porque tá pagando mais imposto. É você que paga 50% de imposto no chiclete. É você que paga 37% de imposto no carro. Talvez por isso que tenha a diferença de você ter um carro muito bom, um carro mediano, um carro ruim. É por conta dos impostos. Eu não tô falando que os impostos são errados, mas uma alta tarifação, aí eu não sei assim, em qual planeta é que você vive que você acha que uma pessoa gastando dinheiro que não é dela para coisas que não é para ela se torna eficiente. Se a gente pega aqui, ó, a parte de relação entre a dívida e o PIB,
os 14 primeiros meses, né? Que a gente tá considerando os 14 primeiros meses porque é só este momento aqui que a gente tem para comparar agora, né? Então você pega lá, ó, a Dilma conseguiu ali bater o recorde, né, de dívida PIB ali, 10,38, e aqui o Lula agora nos primeiros 14 meses 3,87. Se a gente pega aqui a trajetória mensal do saldo nominal, olha só que interessante, né? Logo no início de 2023 o Lula assumiu e você consegue perceber quando foi o crescimento da dívida, porque a pandemia fez esse estrago aqui, né? Fez o governo Bolsonaro lá dever dívida bruta ali de 1 trilhão. Só que depois foi reduzindo, né? Depois foi reduzindo. Várias medidas políticas ali foram reduzindo. E aí depois, em 2023, estava em torno ali de 460 mil, isso só foi realmente aumentando. E o déficit nominal aumentou pra caramba, né? Bateu ali 1 tri de novo. Um intervalo aí de 3 anos, né? A gente bateu 1 trilhão, que é uma marca histórica de dívida pública, no intervalo de 2, 3 anos, né? Isso é loucura, cara. Isso é loucura. E aí, a gente havia uma meta fiscal para ser batida, né? Qual que era a meta fiscal ali que eles estavam tentando bater, né? Inclusive a promessa para esse ano era zerar o déficit fiscal, né? E o déficit fiscal não tá zerando não, pai. Na verdade tá aumentando o número de zeros, né, da dívida. Então a meta fiscal saiu de um superávit primário de 0,5% do PIB para um déficit de 0,25 negativo em relação ao PIB. Então a gente tá fechando a conta no vermelho, né? É como se você, por exemplo, se a gente fosse trazer isso aí para sua realidade, você ganhasse 3 mil e estivesse gastando 3.500. É isso que o Brasil tá fazendo, né? A gente ganha um PIB e a gente tá gastando muito mais do que o PIB. Isso é loucura, né? Isso é realmente loucura. E aí tem muita gente, inclusive soltei um corte, né, de um vídeo que eu gravei sobre aumento salarial, o quanto que isso é uma falácia ou mentira, né? E muita gente, inclusive, comentou lá a sua insatisfação, né, que eu tava desinformando e tal. Mas isso é natural, inclusive eu espero que isso aconteça mesmo, né? Porque é através desse tipo de pessoas assim que a gente consegue mover e mudar a massa mesmo que precisa de mudança. Porque alguns serão para sempre alienados porque eles criaram opiniões, né? Eles defendem um ídolo, eles não defendem fatos. Mesmo se você apresenta um fato na cara dele, esfrega na cara dele, ele vai falar, não acredito nisso aí. E aí, infelizmente, né, o que a gente tem pra fazer? O que a gente tem pra fazer é apresentar os fatos para as pessoas que realmente querem mudar de vida. E se a gente pega aqui, ó, e vê a maioria dos brasileiros, olha só essa notícia, a maioria dos brasileiros tiveram reajuste salarial abaixo da inflação. Então presta atenção no que está acontecendo aqui com o Brasil, com o poder de compra seu e junto a isso a queda da Bolsa de Valores e a oportunidade que você tem, mais uma vez, de aportar em valores mais baixos dos seus ativos, né? Além do aumento na cobrança de imposto, que aqui no Brasil já está no talo, o aumento da cobrança, né, do recolhimento de impostos, elas subirem, ou seja, você ganha R$1.000 e vamos supor que não bate inflação nenhuma nos seus R$1.000, você continua tendo R$1.000, só que, preste atenção aqui, ó, só que o imposto começa a subir, era 20%, agora é 30%. Então o que você vai ter de efetivo aqui desses R$1.000? A inflação é zero, vamos supor que a inflação é zero. Você tinha dos R$1.000 cobrava 20, você tinha 800 para você gastar. Agora subiu o imposto, então ó, você continuou ganhando 1.000, não bateu a inflação, só que agora o imposto está de 30%. Aí agora você só tem R$700. Então você baixou seu poder de compra só por causa dos impostos de 800 para R$700. Você baixou ali mais de 10% do seu poder de compra de um ano para o outro porque aumentou o imposto. Então aumentar o imposto é legal? Esperei você responder aí, né? Eu acredito que não, a maioria das pessoas acha que não. Inclusive tem aquela famosa frase, né? Imposto é roubo e sonegar o imposto é legítima defesa. Verdade não é não, né? Sonegar imposto é crime mesmo, você tem que seguir suas autoridades. Você não tá satisfeito com a sua autoridade aqui, você muda a autoridade daqui, se torna uma autoridade, ou então muda para um outro lugar. Mas enquanto isso for lei, você tem que cumprir, né? Só que isso é de deixar a gente revoltado sim, né? Isso é de deixar a gente revoltado. Eu fico muito revoltado. O pessoal da geração de dividendos aí, numa aula de imposto de renda que a gente fez, uma live no domingão aí, falando sobre imposto de renda, todo mundo viu minha insatisfação que é, né, no número absurdo de imposto de renda que o pessoal paga. Por quê? A maior parte do IPCA que você vê, e agora a gente entra na parte do IPCA, que é o índice de preço do consumidor amplo, cara, varia de um salário mínimo até 40 salários mínimos. E a maior parte das pessoas que são ricas, elas não sofrem todo aquele imposto. Por quê? Porque, pô, não é todo mundo que compra caviar, não é todo mundo que compra vinho de R$2.000, de R$3.000. Não é. É mais ali de 1 a 5 salários mínimos. Isso aqui que é o brasileiro de verdade, né? 1 a 5, 5 ainda exagerando, mas 1 a 4 salários mínimos. Mais de 70% dos brasileiros ganham menos de R$3.000, então são 2,5 salários mínimos, né? E aí os produtos que esse pessoal compra é o quê? É produto de cesta básica mesmo. Então o arroz vai subir mais do que o caviar. O feijão e a carne vai subir muito mais do que a roupa de luxo. Então esse IPCA que você vê é meio que uma enganação, né? Mas se a gente colocar aqui, ó, nessa conta, né, do imposto, você que ganha R$1.000, um exemplo, né? O imposto subindo de 20% para 30%, você já reduziu 10% do seu poder de compra. Se a gente colocar
colocar dentro dessa equação aí mais 4%, 4,5%, 5% de IPCA, tu tá perdendo ainda mais poder de compra, né? E quanto mais tem dívida fiscal, quanto mais tem rumbo fiscal, quanto mais tem dívida pública, mais o governo vai arrumar um jeitinho de você de cobrar para poder conseguir recolher mais para tentar pagar a dívida. Só que aí esse é o problema que fica infinito, porque o teto de gasto não diminui. Se arrecada mais, o teto de gasto sobe mais um pouquinho. Se arrecada mais, o teto de gasto sobe mais um pouquinho. E aí sempre vai ficar na dívida. Esse é o problema, sempre vai ficar na dívida. E aí, olha só aqui pra você ver o quanto que cobrar muito imposto é ineficiente. Olha só que loucura isso aqui, cara. Porque isso aqui provavelmente você não sabia, você vai aprender agora, que é a curva de Laffer. Depois pode estudar sobre ela. É LA2F. Laffer. Quando você pega aqui a parte de imposto, né, tarifário, olha só isso aqui, ó, impostos obrigatórios, tá aqui no eixo X. E no eixo Y aqui tá essa curva do quanto que eles estão cobrando. Quanto mais você sobe o imposto, mais o pessoal vai ficar, né, brabo. Até que vai chegar uma parte aqui que vai ficar inaceitável, meu parceiro. E aí o recolhimento do imposto só diminui. Por que, Léo? Por que só diminui? Quando chega um ponto aqui que o imposto fica absurdo, por que o recolhimento do imposto diminui? Olha só, vou te dar um exemplo. O que aconteceu recentemente aí que o Lulão te ajudou, né? Porque no final a notícia falou: Lula ajuda os brasileiros de baixa renda a deverem menos ou a comprarem menos, porque agora estão cobrando mais imposto, né? Olha que loucura, né, cara? O quanto que o viés de frame é triste aqui no Brasil e o quanto que se engana muita gente, né? Engana pra caramba, cara. Meu Deus do céu. Mas o que aconteceu com a AliExpress? Né? O que aconteceu com a Shopee? Agora pra você comprar lá o kit de caneta, que antes saía R$10, agora você tem que pagar 92% de imposto de renda sobre qualquer tipo de ativo que você vai comprar, que passe um tanto de valor lá, você tem que pagar 92% de imposto. E os 27% se for abaixo de uma taxa. Então, eu concordo com essa taxação? Entre aspas, se a gente dá uma forçadinha, a gente pode falar que a intenção é correta. Por quê? Nessa taxação do ICMS de 27%. Porque dizem que vão proteger as empresas brasileiras, né? Só que isso é ineficiente pra caramba, porque a gente não tem empresa brasileira pra isso. Na verdade, esse produto só vai deixar de vir pro Brasil mesmo. Só que uma taxação de 92%, meu parceiro, 92%, você vai comprar um negócio de 100, você tem que pagar 192, isso aí é totalmente ineficiente. É essa parte aqui da curva de Laffer, onde a zona fica inaceitável. O pessoal não vai comprar mais. Vai afastar o pessoal de lá, não vai comprar mais. Uma prova disso é isso aqui, ó. O governo reduz ali, ó, 13 bi de arrecadação com sites estrangeiros e a tributação dos acionistas das empresas. Olha que loucura. Diminuiu, cara. Diminuiu a taxação. Então, a tentativa foi para tentar aumentar o recolhimento, para ver se dava uma aliviada ali, né, no todo. E vai continuar acontecendo isso, você vai ver. Vai começar a cobrar muito imposto de rico, e os ricos vão vazar do Brasil. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Argentina, com a Bolívia. Depois vai começar a taxar offshore, vai começar a taxar holding, aí vai começar a vazar do Brasil também. O problema é que o rico, ele sempre dá um jeito. O rico, para ele comprar uma passagem, mudar para os Estados Unidos e levar toda a sua riqueza para lá, é fácil. Agora, para quem ganha 1, 2 salários mínimos, e aí, o que vai acontecer? Se você não tiver investido, meu parceiro, você tá, ó, lascado, meu parceiro, lascado. Enquanto isso aqui continuar, essa bagunça continuar, vai continuar sofrendo. E a bolsa vai continuar sangrando mesmo. E eu até prefiro que sangre. O pessoal fala que o Lula é o pai dos pobres, né? E eu discordo fortemente. Eu concordo que o Lula é o pai de pessoas que investem. Que ele chega, sempre fala alguma coisa, bolsa cai, nós estamos fazendo o quê? Comprando isso aí. Então eu espero que você tenha entendido o motivo da queda da bolsa de valores. Isso aí, não só isso que está auxiliando, né? Algumas coisas vão acontecer de risco específico. E a gente está falando aqui de risco sistêmico, que é aquele fator que vai acontecer com todas as empresas, com todos os fundos imobiliários, que independe do fato operacional da empresa, né? Independe se a Klabin está extraindo mais celulose ou não, se a Vale está minerando mais ferro ou não, se a Taesa está transmitindo mais energia ou não. Isso é um fato sistêmico da bolsa de valores. Porém, também tem alguns setores específicos, né? Setor de transmissão de energia elétrica, de geração de energia elétrica, principalmente renovável. O que aconteceu, né? Eu trouxe aí um vídeo para vocês do governo tentando interferir nisso aí também. Você vê, quanto mais o governo tenta interferir, mais gente sofre, né, cara? Mais gente sofre. Porque isso aí parece que tá vestido de ovelha, mas no fundo é um lobinho, né? E eu torço, meu parceiro, inclusive oro a Deus que você tenha capacidade e estude o suficiente para poder entender o que eu tô falando e não só vir aqui no comentário e tentar criticar alguma coisa que talvez você nem saiba de verdade o que é. Então, não é que eu não quero que você dê sua opinião e que sua opinião possa ser contrária que a minha, eu quero, na verdade, desejo que isso aconteça. É pra gente crescer juntos. Se todo mundo concordar comigo, eu não vou crescer mais. Quando tiver mais gente discordando de mim, mais eu vou crescer. Só que tem que tomar cuidado também para não ser uma discordância tola, né? Para não ser algo infundado, não baseado em fatos, e sim em opiniões. Tamo junto? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like se você gostou. Se inscreve, deixa o like, que sempre vou te mandar atualizado na macroeconomia. Mesmo que eu tiver gripadinho assim, ó, vou te mandar atualizado pela macroeconomia, política e principalmente bolsa de valores. Perfeito? Mais investidores, até o próximo vídeo.